Olá, tudo bom? Vamos esperar a Lê chegar. Deixa eu escrever aqui. Ih, virou a câmera, gente. Coisa horrorosa. Oi, Lê. Tô tentando ver se eu consigo colocar aqui o comentário sobre. Vou colocar isso aqui. Vocês estão me escutando? Eu tô só colocando aqui o título. Bem-vindos. Cristina. Chamar aqui a Lê para participar. Esperar ela entrar. Tudo bem com vocês? Olá, Lê. Ah, Tudo bom bom? dia a Bom todos. dia. Tudo jóia. Então, gente, hoje na verdade, eu já venho pensando a fazer uma live sobre esse tema, né, sobre experimentos. E porque dentro da supervisão eu vejo que muitas vezes as pessoas estão em dúvidas, questionamentos sobre a utilização, ou quão algumas pessoas usam a palavra até de seguro, quão seguro pode ser usar um experimento. Oi, a Lê, tudo bom? Outra Lê do curso É, lá de família entrou também. E isso tem sido assim, muito comum dentro da supervisão, porque muitas pessoas não estão acostumadas com atendimento online. E essa semana, a Lea fez um post falando sobre o vazio fértil, que me tocou, me chamou a atenção, e eu falei, é com a Lê que eu tenho que falar sobre isso. Olhando mais a Lê, ela é gestalt terapeuta há tanto tempo quanto eu, digamos assim, né? Alguns aninhos de diferença, mas ainda assim, tanto tempo quanto eu. E a Alê, ela tem um trabalho também com clown, ela tem desenvolvido a criatividade dela de uma forma mais intensa atualmente. Então, eu achei que seria bem interessante trazer ela, porque eu acho que ela vai ter dicas para a gente também e ela vai ter uma boa troca comigo a respeito sobre essa possibilidade dos experimentos. sim. E eu só queria iniciar, Lia, falando um pouco sobre essa questão do que é o experimento para o Gestalt terapeuta. Eu não sei se todo mundo que vai estar assistindo a gente é Gestalt terapeuta, então acho que é importante a gente colocar isso, né, de alguma maneira. E é importante as pessoas se darem conta de que vivência não é a mesma coisa que um experimento. Né? Existe essa pequena dificuldade, às vezes, das pessoas compreenderem isso. Então, assim, eu posso ter várias vivências pré-programadas que eu posso elaborar previamente e lançar até para vários clientes para estimular um lado, estimular outro, propor um exercício. Tudo isso são atividades pré-programadas que, obviamente, têm a ver com o tema do que o cliente está trazendo, daquilo que a gente compreende que é importante estimular nele. E é diferente do experimento para a Gestalt terapia. Né? O experimento ele surge a partir da relação dialógica. Ele surge a partir de algo que está sendo visto, algo que está se mostrando no fenômeno durante a sessão. Então, quando alguém me fala que está com dificuldade de propor o experimento, que até tem a visualização do experimento dentro da sessão, né, online, mas chega na hora, não tem coragem de propor isso ao cliente, eu pergunto assim, e aí o que você fez com o fenômeno? Muito bem. O fenômeno veio, deu uma passadinha na sua frente e você jogou fora? Você está esperando para trabalhar quando? Né? O cliente está Exato. vindo para fazer terapia e você não vai trabalhar?
Sendo que o experimento é a coisa mais interessante que a Gestalt terapia trouxe para a gente. Não a mais, né? Mas assim, eu diria que é um grande filé da Gestalt terapia, exatamente essa proposta desses experimentos, para fazer isso com uma preciosidade única. E aí eu queria, assim, trazer isso para você. Se você tem escutado algumas pessoas falarem sobre isso, você tem feito várias lives, você tem trocado com muita gente durante esse período. Eu queria saber, assim, o que que você tem achado que as pessoas estão comentando? Inicialmente, é para um gestalt terapeuta que tem o contato e a presença, né? A presença é muito importante na gestalt terapia, o aqui e agora, o momento com o cliente. Só que até então, até isso tudo acontecer, tinha modalidade online, só que nem todos se lançavam, né, Paula? Nem todos conseguiam se lançar nessa modalidade, inclusive por conta dessa barreira da presença. Nem todos os terapeutas sentiam essa segurança e também era uma coisa muito desconhecida para a maioria para se lançar. Então, acho que a grande questão, quando é num atendimento online, por exemplo, aqui agora, né? A gente está em contato online e outras mensagens vão chegando, as pessoas vão chegando. Então, tem muito barulho. É um meio barulhento, né? Porque dependendo da plataforma que você escolhe, pode escutar, por exemplo, alguns clientes eu atendo no videochamada do WhatsApp, porque eles acham melhor, então caem aquelas mensagens, né? Tem uma interferência do meio online. E tem outras ferramentas que são um pouco mais calmas, mais brandas, também que não ficam isentas, de repente, de uma ligação que ou eu ou o cliente vai ter no meio da sessão. Se a pessoa estiver usando o celular, é natural que isso aconteça o tempo todo. Exatamente, por celular. Então, caem as ligações, enfim. Ou vem um barulho também do próprio computador, do laptop, entrando alguma mensagem também, se algum aplicativo estiver aberto. Então, o primeiro olhar é qual condição que eu estou escolhendo para esse tipo de atendimento, né? E acho que o que possibilita um maior contato. E a grande questão, acredito que isso é um bom tema, porque as pessoas se perdem da própria presença e se perdem da presença do outro, né? O outro entra na relação dialógica e traz tanta demanda, né? E tanto discurso que o psicoterapeuta perde a escuta da visão. O que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo? Como essa e pessoa... até o que eu estou escutando, né? Porque quantas vezes Pels disse e redisse isso em seus livros, a importância de não se perder no conteúdo, que, na verdade, a gente não trabalha com conteúdo. Não, exatamente. Né? Assim, isso eu acho que é a tecla que eu mais bato em todas as aulas, todas as supervisões. Né? Quando vem aquele supervisionando com aquele papel, todo escrito, só falta escrever assim: o cliente espirrou, o cliente assou o nariz. Nesse momento ele deu uma mexidinha com a perna direita. Gente, isso tudo não é importante. Isso tudo é conteúdo. Não é que não seja importante, não é pega tudo e joga no lixo. Não é isso. Né? Mas assim, o quanto isso é um conteúdo, é algo que não diz muito. E o que a gente fica o tempo todo ligado é no fenômeno. Exatamente. Então, assim, mas Paula, a gente só tá aqui nesse enquadre, né? Eu só tô vendo o rosto da Lê aqui. Será que você só tá vendo o rosto da Lê? Tem certeza? Será que não existe nenhum fenômeno nisso? Não existe o fenômeno no tom de voz, na respiração, na forma de contar. Né? Outro dia eu estava atendendo uma cliente que eu falei para ela, que ela contou lá toda a história dela e tal. E aí eu virei para ela e falei assim: nossa, eu escutei, entendi tudo que você disse, acho que tem muita coisa até para a gente trabalhar, mas eu preciso compartilhar com você que a coisa mais estranha disso tudo que eu escutei foi a forma como você me contou tudo isso.
Porque você está me contando que o seu marido não te escuta, você está me contando que o seu marido não olha para você, você está me contando. E tudo isso É com um belo sorriso. uma forma de intervenção muito boa que você teve. Sem mudança de entonação de voz. Como que alguém conta alguma coisa ruim, alguma coisa pesada, alguma coisa que ela relata estar sofrendo, onde a voz dela, o tom de voz dela, em momento algum apresenta essa dor. E aí, uma das questões que ela tinha, né, que ela não mora no Brasil, a questão principal que ela trouxe foi que o marido dela se assustou quando ela contou pro marido que a coisa já estava tão estranha e tal no casamento, que inclusive ela estava vendo coisas aqui no Brasil para vir de volta ela e os filhos e deixar ele lá. E aí ele olhou para ela chocado, né, do tipo, mas o que você tá fazendo? Quando que você começou a fazer isso? Aí ela, eu tô fazendo isso há um tempo já. Você tá dizendo que o casamento não tá bom, eu tô fazendo isso há um tempo. Aí ela, mas como que ele não percebeu? Eu falei assim, olha, eu preciso te dizer, se eu fosse casada com você, eu também não teria percebido. Porque o tom que você tá falando, a forma como você tá falando, parece que, apesar das coisas serem ruins, parece que tá tudo bem. E isso é fenômeno. Eu mostro um fenômeno, eu represento um fenômeno, obviamente o outro vai lidar com o fenômeno que eu estou apresentando. E não algo além disso. E aí você percebe essa falta de contato que ela faz com ela quando ela fica só no discurso dela. Exatamente. E aí já é o próprio fenômeno. Quando você fala isso, talvez, olha, presta atenção no que você está falando agora. Presta atenção. O que você está sentindo agora? E provavelmente a resposta vai ser, não sei. E essa já é uma intervenção. Quando você faz isso, olha, presta atenção. O que você está fazendo agora, nesse momento? O que você está fazendo? Aí a pessoa se dá conta de que ela está no discurso, que ela não está em contato com você que está ali, né, com o próprio terapeuta, que ela não está presente, ela está no devaneio e ela está indo. E ela se perde na conexão com a presença do terapeuta e com a conexão com a própria, com o resto, né? O que eu sinto, né? Ela não traz e logo o outro não vê, porque parece um discurso mecanizado. Isso é excelente. Parece não, né? É um discurso mecanizado, sem total contato, sem total presença. E o mais interessante, e foi muito interessante quando ela vira no final e fala assim: será que é por isso que eu nunca sou cuidada pelos outros? Que bom, se deu conta. Eu aposto $1 milhão que sim, né? Sim, se deu conta. Como que você vai poder ser cuidado ou pedir ajuda se você, na verdade, não está pedindo ajuda? E por si só, isso não é um experimento? Isso já é o experimento. Então, assim, do que estamos falando quando as pessoas falam é muito difícil fazer um experimento online? Não. Mas o que você faz sem ser isso? Né? O que você está fazendo durante esse tempo todo quanto Gestalt terapeuta? Exatamente, exatamente. Se perde, de repente, no próprio discurso do cliente e não vê a forma com que ele está trazendo. Que forma é essa? É uma forma acelerada? Ou é uma forma sem contato? Ou é uma forma onde ele se perde nas próprias emoções e faz a desconexão com o mental, com o racional, com a lógica, né? Qual é a forma que enxerga isso? Exatamente. E ali já tem um experimento na mão, na mão. Mas a questão é essa, é não se perder no discurso do cliente, no discurso, na fala por si. O que acontece em torno com a respiração? Em que momento meu cliente respira ou para de respirar? Dá para ver. Dá para ver. Dá para ter esse contato. Eu não sei se a gente está respondendo bem a Brás, que pede para a gente falar um pouco mais sobre fenomenologia
e exemplos dos fenômenos, depois você dá um feedback para a gente, Braz, se isso está chegando a você, porque na verdade, não te conheço, não sei se você conhece ali. Ah, sim, Braz sim. 805. É a Luísa, minha amiga maravilhosa, lá de BH. Eu não sei se isso está ficando claro para ela. Sim, E a Lê também está falando que ela está se sentindo insegura, né? De fazer, propor coisas. Então, Alê, se você quiser depois dar um exemplo, a gente pode conversar em cima do exemplo que você trouxer, tá? sim, sim. E a Vanessa agora coloca: às vezes o psicoterapeuta fica na expectativa de um super experimento, quando o mínimo já faz uma enorme diferença. Sim, Vanessa, é exatamente isso. Assim. O que é um super experimento? Né? Eu fico brincando assim, quando as pessoas falam uma coisa até da presença, não, o que é estar presente dentro da sessão? Eu sempre brinco assim, gente, vocês já assistiram os vídeos do Pels atendendo? Exatamente. Uma No série. meio de um experimento, ele tá lá fumando o cigarro dele e ele fala as coisas assim, quase jocosamente, inclusive. Ele fala com as pessoas. Uhum. E não se move. Né? Até muito próximo, às vezes, do que a gente seleciona como uma postura muito psicanalista. Era a forma dele atender. Era a forma dele atender. A forma dele não tinha essa presença de abraço. Isso é coisa de brasileiro, né? Enfim. Mas eu acho que a gente tem uma certa confusão sobre essa presença terapêutica. Né? A presença terapêutica não se trata disso, de você ser um malabarista, ser alguém que está o tempo todo trazendo coisas, né? Tirando lenço Coelho, da cartola. Não se trata disso. Se trata de outra. Experimento em Gestalt terapia é outra coisa. Então, quando a gente fala sobre. Quando a Vanessa está colocando esse super experimento, a gente está falando do que exatamente? A pessoa quer fazer um experimento hollywoodiano, né? Escrever livro sobre técnicas de experimento, isso não existe. Você pode fazer um livro sobre técnicas de vivência, mas não sobre experimento, porque o experimento acontece na no, sessão. no momento, exatamente. Pedir para o cliente olhar pela janela, né? Aproveitar, gente, tem dado uns dias lindos, que eu acho que deve ter a ver Sim. com essa coisa de ninguém tá saindo, né? Menos poluição no mundo. Vai na janela. Entre em contato. Vamos ali olhar para o verde? Olha para o verde. Há quanto tempo você não olha pela sua janela? Outro dia eu estava assistindo uma live de uma pessoa falando que ela sabia que tinha uma obra do lado da casa dela. Aí quando começou né, a quarentena, ela foi abrir a janela, de repente tinha um prédio pronto. E ela não se Ela deu não conta. viu o prédio Ela- ficar pronto. Quantas coisas a gente está deixando, né? Durante esse período, antes da quarentena, a gente estava deixando de ver. Isso Exatamente. é fenômeno, né? Esses pequenos detalhes são fenômenos. Os pequenos detalhes do discurso, o pequeno detalhe das coisas que não fazem muito sentido, aquilo que você escuta, você fala, opa. Teve uma cliente minha que falou assim: Ale, eu tô no tédio, eu tô sentindo tanta falta do mundo, né? Que eu tenho adormecido, tenho sentindo muito sono, série, Netflix, ela é adolescente, então série, Netflix já não tá me preenchendo, eu tô sentindo contato com o mundo. Aí eu falei assim, ok, qual contato você tem feito com o mundo? Nenhum. Aí eu falei assim, onde você mora? Aí ela, numa casa. Aí eu falei, o que tem na sua casa? Ó, a exploração, né? Eu tenho um quintal. Aí eu falei, você já experimentou ir para o quintal e olhar para o céu, fazer o seu contato com o universo, com o mundo? E eu falei, como é que tá o dia hoje? Simples, né? Tá chovendo, tá frio, como é que tá aí? Tem sol? Ela falou assim, eu não sei. Então, assim, como é que. E esse é o devaneio, né? O cliente muitas vezes leva para um discurso e um devaneio. Eu não tenho contato com o mundo. E vem até uma certa lamúria, né? A tristeza dessa falta de contato.
qual a ação, né? Se ele identifica ali a minha, o meu sentimento, a minha sensação, a minha necessidade, o que eu faço com isso? O que ela está fazendo com isso? Então, eu propus a ela para ela experimentar. Abre a janela, vê como é que está o dia, vê como você se sente, faz o contato com o mundo, se nutre. E aí ela percebe que ela está num estado onde ela vai para um devaneio, vai para um mental, ela vai para o emocional dela e sente muito com aquilo, só que ela não faz um movimento, ela não vai para ação. E ela fica ali, né? E se alimentando daquilo, como a minha vida é ruim, como eu sinto falta das pessoas, do mundo, do contato com a natureza, sendo que está ali, a um passo. E ela se perde, né? Então, Abrir uma cortina, é, abrir movimentos simples, né? De ver a vida, de olhar a vida, de se reconectar com você, de se reconectar com algo que vai para além. Então, assim, o que acontece que os terapeutas, de uma forma geral, eles têm tanta dificuldade de entender que quando a gente passa para essa plataforma online, virtual, não modifica tanto. É claro, eu não vejo todo, eu não sinto o cheiro, eu não percebo o resto da roupa dele, eu não vejo. Tudo bem, mas. Ou vários terapeutas, por exemplo, já me disseram sobre. Não, mas aí é impossível trabalhar com o corpo. Ai, como não? Claro que é possível. Eu falei, gente, mas como? A pessoa deixou de ter corpo? Cortaram a cabeça da pessoa, só tem uma cabeça aqui, o resto do corpo ficou do lado de fora, dormindo na cama? Aonde E não aí, trabalha com o corpo? sim, por exemplo, tô com uma cliente criança e ela tá com raiva, porque ela tá em casa, né? E aí, como é que se trabalha com a criança, por exemplo? Muito melhor, porque eles topam a proposta do terapeuta. E aí eu falei assim, vamos colocar uma música agora e você vai expressar a sua raiva na música. E eu coloquei uma música que tirava ela, por exemplo, tirava ela do entendimento lógico, né? Como se a gente tivesse tirado o tapete lógico, que é uma criança muito racional, e deixei ela entrar em contato com aquele sentimento de raiva. Eu coloquei uma música de Beethoven, mais forte, que ela tan dan dan dan, tan dan dan dan, e ela tinha que expressar corporalmente. E aí ela levantou, dan 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 dan, e fazia, gente, eu fazendo com ela, movimentando, estimulando ela como parceira nesse momento e ela expressando Isso. a raiva dela. Você colocou um ponto bem importante, que é exatamente isso. Assim, o que acontece com os terapeutas, que às vezes os terapeutas ficam preguiçosos, né? Só porque estão online. Então, assim, se eu mando meu cliente levantar, gente, levanta também. Levanta junto. Não dá pra você virar pro outro e falar assim, olha só, levanta aí que eu tô aqui assistindo você, que nem um idiota andando aí. Vai lá, anda pela casa. Isso. Agora bate palma. Isso. Não é circo, né? Não é, você é um palhaço, eu tô aqui adestrando você. Não é isso. Não. É a mesma coisa que no consultório. Se eu quero fazer o cliente fazer um grounding, eu tenho que levantar com o cliente e fazer junto. Né? Se eu quero que ele dance balé, por algum motivo, porque eu considerei que isso é importante, dance balé junto. Paula, mas talvez ele ande algumas vezes, né, durante a sessão e saia da tela. E tá tudo bem. Você sabe que ele tá por ali. Sim. Né? Se for possível eu carregar o celular ou o computador junto e fazer minimamente... Tudo bem. Agora eu pergunto, por que o terapeuta não está conseguindo mexer o corpo do cliente se tem gente fazendo pilates online? Se tem gente fazendo ginástica online? Agora o terapeuta não consegue trabalhar o corpo do cliente. Por quê, gente?
Acho que já é uma não a própria limitação da pessoa que não está se permitindo se expor, né? Às vezes tem que entrar em Exatamente. contato, que por isso que o terapeuta tem que entrar em contato também com o que ele sente no momento, né? O que eu sinto agora? Eu sinto vergonha, a vergonha é minha, e acolher esse sentimento, né? Porque coisas também vão emergindo na relação, né? Como E eu a não vou velha propor... introjeção, né, Ale, a internet não é boa. A internet não é boa. As coisas da internet, não, isso é uma introjeção que carregamos, provavelmente lá dos nossos pais, que não deixavam a gente mexer no computador, ou nossa mesmo, porque escutamos muito fantástico dizendo que a gente precisa ter cuidado com a tela, e a gente passa a considerar a internet ruim. Mas por que a internet é ruim? Aonde a telecomunicação é ruim? Poxa, vivências maravilhosas estão sendo propostas nessa quarentena, onde une pessoas do mundo inteiro. Exatamente. E eu olho para você, eu vejo atrás de você vários bonequinhos. A coisa mais incrível que a gente vai descobrindo, atendendo todo mundo em casa, é que todo mundo tem uma coleção muito estranha de bonequinhos. A minha de... Gente, eu vou mostrar. Todo mundo. Fica curioso. Vou mostrar, ó. Dá para ver, não? Aqui, elas. Olha, gente, coisa mais linda. São Batman. Todo mundo tem uma coleção estranhíssima sobre bonequinhos. Aí você quer fazer um trabalho com o cliente, você fala assim, não, mas é porque eu queria um objeto especial, porque eu tenho um objeto especial. Quanto tempo vocês perderam escolhendo todos os bonequinhos maravilhosos que vocês têm no consultório? E para que serviu isso? Nada, porque agora ninguém vai usar isso. Aí você vai virar para o seu cliente e vai falar assim, então, eu quero que você ande um pouquinho na sua casa, eu vou te dar 5 minutinhos para você catar pelo menos 5 bonequinhos pela sua casa. Só quero 5 bonequinhos. Vamos trabalhar com 5 bonequinhos. Tenho gente, esses aqui também, ó, que ficam aqui de frente. Gente. Tem o santinho, ó. Tem tudo! O que não falta para ler é bonequinho. Ela seria uma ótima cliente. Você quer fazer qualquer trabalho, ela tem boneco para tudo. Ó, tem o outro aqui, de bengalinha. Olha, gente, coisa mais fofa. Eu, no caso, agora não tenho muitos bonecos, mas poderia trabalhar com prendedor de roupa. Sim, agora, sim. por que eu tenho um prendedor de roupa dentro do escritório? Não sei, vocês perguntam pro meu marido, mas eu tenho. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai olhando que, assim, tudo aquilo que você montou, que você construiu no consultório, talvez não seja tão essencial. Porque o principal do experimento é exatamente não ter roteiro. Não ter roteiro, exatamente. Um gestalt terapeuta não tem roteiro. Ele se lança no aqui agora. Exato. O fenômeno Maria Luísa é o que surge. Pode ser a respiração, pode ser o meu cliente, ó, falando alguma coisa e fazendo um movimento, e aí eu peço para ele se dar conta daquele movimento. Presta atenção, o que você está fazendo na mão? Faz mais, faz mais. O que está acontecendo? E esse é o fenômeno, é o que acontece naquele momento. Às vezes o cliente está na tela e está assim, ó, falando e está se fazendo um carinho. E a gente pede para o cliente que às vezes está fazendo um movimento para começar a prestar atenção. O que é isso que está acontecendo? Que movimento é esse? Sair do discurso, trazer para o aqui e agora. O que isso representa? Qual é a sua necessidade a partir disso? É aí que está o fenômeno na Gestalt terapia. É nessa nuance. E dá para perceber com a tela, gente. Dá para perceber. Dá até para perceber sem tela. Né? A gente, quanto terapeuta, quanto psicólogo, nós estamos autorizados, inclusive, a atender só a partir de mensagem. Eu não acho, não é o que eu mais gosto, porque eu acho que a partir do momento que a gente vai só para uma mensagem, infelizmente a gente mora num país onde nós não somos 100% alfabetizados maravilhosamente bem. Então, se falta uma vírgula, se falta uma pontuação, a interpretação muda.
Então, se eu coloco uma coisa para o meu cliente onde eu esqueci uma vírgula, meu cliente entende outra coisa e, obviamente, o processo vai para um lado, ou simplesmente não vai para lado nenhum, porque ele simplesmente não está entendendo o que eu estou colocando. Da mesma forma que se ele coloca algo e também esquece uma vírgula, uma pontuação, ou erra uma letra, é capaz de a gente entender tudo ao contrário. Então, assim, acho que os textos são interessantes. Por exemplo, o cliente quer te falar alguma coisa, mas ele está receoso de falar, porque ele tem medo de alguém que pode estar do lado de fora, escutando. Acho que, né, enfim, metade é fantasia, a gente sabe disso, mas pode acontecer. Ele quer te falar alguma coisa. Sim. Então ele manda uma mensagem antes da sessão e depois vocês trabalham sobre aquilo, usando metáforas, usando outras palavras, falando ele, ela, sem citar nome, né? E ok. Mas ele quer te contar algum segredo, alguma coisa, ele pode mandar uma mensagem. Não tem problema. Nós, psicólogos, estamos autorizados a usar esses mecanismos também. Assim como estamos autorizados a usar várias coisas. Você falou, por exemplo, do atendimento de criança, e eu tenho mostrado para várias pessoas, por exemplo, a plataforma Zoom. Você é capaz de descer uma tela branca e brincar, por exemplo, de jogo da velha, brincar de forca com a criança. Ah, sim, no próprio Quanta coisa! FaceTime também já usei outra ferramenta, da própria internet, gente. Olha só que interessante. A minha cliente, ela criança, a gente estava no FaceTime fazendo a terapia, e aí ela colocou uma cara de um bicho, um animal. Aí eu falei, como é que você fez isso? As figurinhas, né? Eu não conhecia. Aí ela falou assim, você vai fazer isso e isso vai... Tá. Aí eu falei, tudo bem. Então vamos fazer uma brincadeira nova. Escolhe um animal para demonstrar o que você sente agora. Olha que legal. E ela foi lá, escolheu um animal dela, colocou. E aí aí eu falei assim, faz como o animal faz e vê o que você sente. Se é esse mesmo sentimento, né? E através daquela brincadeira lúdica... E isso é trazer para o corpo. Para o corpo, exatamente. Isso é trabalhar corpo. Isso é mexer o corpo, você a partir de uma imagem. E eu coloquei isso. Também. E você também fez no seu corpo um tigre. E aí disso surge os sentimentos, surge emoções, surge um monte de coisa. Qual a diferença? Aliás, eu acho tão bom. A gente tem tantos recursos, né? Assim, se você não sabe mexer bem em computador e telefone, não tem problema. Às vezes o cliente sabe, você fala, vamos colocar uma música agora. O cliente pode falar, peraí, eu tenho. Não é só ele que está ali num lugar confortável. Não é só você, né? O cliente vem para o seu consultório, só você está no lugar confortável. Ele agora também está no lugar confortável dele. Ele está na casa dele com os recursos todos dele. E o quanto ele pode emprestar isso para dentro da sessão. Total. Trazendo todos esses recursos e fazendo uma sessão incrível. Exatamente. E quase que a gente fica ali, né, assistindo uma bela dança do cliente e apoiando essa dança linda dele. Exatamente. Então, assim, prestem atenção nisso. Por exemplo, quando se trata de adultos, falando de adulto, o adulto precisa ter essa autorização, né? Porque, assim, a gente se põe num formato sério, um formato um pouco mais, né? Sério, eu vou aparecer aqui, eu vou me arrumar, né? Então, assim, se o terapeuta não se habilita a se movimentar, a levantar e a fazer uma proposta, como é que o meu cliente vai se habilitar a isso? Isso é compaixão, né? Também quando a gente olha para o outro e fala, que nem a Paula falou, como é que o meu cliente vai ficar lá fazendo isso se eu não me movo também? Isso. Você tem que ter um olhar compassivo e autorizar, olha só, eu estou fazendo, né? Vamos fazer junto? A proposta é essa. Eu queria falar uma coisa aqui para a Alba, que ela está colocando uma coisa muito pertinente sobre a segurança. Eu ontem dei uma palestra, sábado eu dei uma palestra exatamente sobre isso. O que é mais importante, Alba? Não existe segurança. Essa segurança não existe. Não existe nem no atendimento pessoal. Quem disse que o seu cliente não entrou dentro da sessão
e programou o celular dele para gravar toda a sessão. É relação. Eu acredito, eu confio naquela pessoa, assim como ela está confiando em mim, trazendo as coisas mais importantes. É nessa base da segurança que a gente trata. E se a pessoa me manda uma mensagem de texto onde existem coisas confidenciais, é muito, muito importante que tanto eu quanto ele apaguemos a mensagem logo após dela ser enviada. Tá? Isso é muito importante. É importante você dizer, relembrar isso ao seu cliente. É importante você se lembrar disso. Outra coisa importantíssima, sessões gravadas. A partir do momento que ou você ou o cliente gravam uma sessão, você perdeu 100% da segurança dessa sessão. Qualquer coisa gravada e guardada ou no celular ou no computador é igual a não ter segurança. Isso acabou de ir para o mundo. Não se sabe quem vai ter acesso a isso. Ou num simples, seu celular foi furtado, e aí a pessoa tem acesso a tudo que está ali, ou um hacker entrou na sua conta, ou simplesmente porque aquilo foi para uma nuvem e você não sabe mexer direito no computador, aquilo foi para a nuvem e a nuvem não tem segurança. Então, prestem atenção. Segurança nem no consultório ao vivo tem. Essa segurança de sigilo tem um sigilo do que eu digo que eu não vou falar. Assim como tem um sigilo por parte do meu cliente onde ele diz que ele não vai falar. Agora, esse sigilo de uma segurança de algo mundial, bem, se eles conseguem entrar em coisas muito maiores, como banco, né, CIA, imagina o seu celular, o meu celular. Não deve precisar de muita coisa para eles conseguirem entrar. Então, não existe isso. E não existe isso, inclusive no consultório. Quantas vezes, quantas histórias, inclusive, nós não temos de pessoas que às vezes nem que entrou programando para gravar. Mas alguém ligou o celular, o áudio do celular de alguém e escutou tudo que está acontecendo lá do outro lado. Eu não tenho ideia de como faz isso. Mas eu tenho certeza que uma pessoa querendo, ela consegue. Então, no próprio iPhone tem uma coisa escuta, que você pode deixar o seu celular num lugar, sair com fone, com Bluetooth e ouvir o que está acontecendo no outro lugar. Então, isso é perigoso, né? É perigoso. A partir do momento que a tecnologia chega a gente, não tem segurança. Não tem essa segurança que as pessoas estão hoje preocupadas que, ai meu Deus, no atendimento... Gente, mas nem no atendimento ao vivo tem. Né? Que história é essa que a gente está querendo? Então, assim, não dá. Isso já é algo que não existe, já não existe há anos. E a gente finge que existe, a gente acha que existe. Mas, de fato, ela não existe. Então, para qualquer movimento importante mandou uma mensagem mais sigilosa, apaga. Assim que ela leu, apagou. Sugere ao seu cliente fazer a mesma coisa. O cliente quer gravar a sessão, filmar a sessão para depois assistir, para não esquecer de nada, né? Tem essas neuroses. Sugira que não faça. Porque qualquer coisa gravada perde-se aí 100% do sigilo. Não existe a possibilidade de a gente continuar nesse contrato de sigilo quando as coisas são gravadas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Muito importante. Eu queria fazer esse ponto só porque eu achei importante, já que ela colocou aqui. E voltando para o que a gente estava falando anteriormente, a Renata fala sobre não ter roteiro requer do terapeuta desenvolver a habilidade de improvisar. Sim, Renata? Sim. Sem isso, na verdade, é muito difícil ser um gestalt terapeuta sem essa habilidade do improviso, né? Isso, e por isso que o clown, ele ajuda muito, né? O clown, ele é uma ferramenta onde você se habilita a, de repente, aproveitar temas difíceis da pessoa, temas que trazem tristeza, que trazem dor. Tem um cliente meu, por exemplo, que ele fala, acho que as pessoas não entendem o que eu falo,
porque eu falo, as pessoas ficam me olhando e eu acho que elas não estão me entendendo e eu não quero mais falar com elas. Aí eu propus a ele um exercício de clown. Aí, por exemplo, por isso que a gente tem, o Gestalt terapeuta tem que experimentar, pelo amor de Deus. Um bom Gestalt terapeuta vai sair pelo mundo experimentando, experimenta fazer aula de clown, aula de dança, aula de música, diversidade, porque são ferramentas que vão trazer o poder dessa improvisação. Aí eu pedi ao meu cliente falar, me conta o seu maior segredo numa língua que eu não entendo, uma língua criada por você. E coloca nessa entonação desse segredo todo o sentimento. E eu não sabia o que ele estava falando, mas eu propus isso a ele. A experimentar como é que é não ser compreendido, falando uma coisa muito genuína, muito autêntica dele. Sim. E aí ele começou. E aí foi. E eu comecei a conversar com ele nessa outra língua inventada. E ele conseguiu entrar em contato com a dor de não ser compreendido. Com a dor de contar um segredo, mas sentir genuinamente, mesmo que o outro não tenha entendido. E todo o esforço, né, que esse cliente faz para continuar sem ser entendido, né? Exatamente. Então, às vezes são propostas simples, mas que ajudam a pessoa a transcender aquela questão dela, né? E por isso que o terapeuta ele tem que estar com a escuta afiada, mas não é essa escuta, é uma escuta na forma, o que ele está me trazendo de Isso. forma. É a forma. Não é o conteúdo, não é o conteúdo. Eu briguei com a minha mãe, meu marido, meu filho, porque eu não tenho liberdade. Ai, que tristeza, tanta gente morrendo no Brasil. Gente, tudo isso é importante. Eu não estou dizendo para vocês ignorarem algo que a pessoa está dizendo, mas presta atenção à forma, o jeito, o que ele traz no discurso, para além do conteúdo. É aquilo que faz sentido, não faz sentido, aquilo que me toca. Tem um livro do Zinker que eu sou... aliás, eu sou apaixonada pelo Zinker. Tem um livro que é o Processo Criativo. Gente, se você é gestalterapeuta, não leu, leia. Se você já leu, releia. Agora é o momento de reler. Exato. Processo Criativo assim, é aquele livro que a gente deveria dormir com o livro debaixo do travesseiro para aquilo que você não entendeu entrar por osmose, porque ele é fantástico. Ele é um artista, como a Renata está dizendo aqui, do quanto a arte ajuda ela. Ele é um artista, ele é pintor, enfim. E ele também é terapeuta de família. E ele fala sobre a importância dessa criatividade, a importância de você propor isso para as pessoas, de você tirar a pessoa de algo, do conteúdo, e trazer para além do conteúdo. Quanto mais, inclusive voltando à coisa da Alba, quando ela fala sobre o fenômeno, quanto mais você tira a pessoa do conteúdo, mais possibilidade desses fenômenos aparecerem. Porque quando a pessoa senta e começa a falar só sobre o conteúdo, ela geralmente está falando daquele lugar mais seguro para ele, onde ele consegue controlar quase sempre até o gestual dele. Ele fica ali formatadinho, falando sobre aquilo. Quanto mais você consegue tirar o seu cliente daquilo, é claro, você não precisa mandar ele virar de cabeça para baixo. Porque imagina, se me plantar bananeira, eu também não sei plantar bananeira, eu não vou fazer. Mas você pode pedir a ele para exacerbar aquela forma. Isso. Por exemplo, conta isso, exacerbando isso aí. Então, se o meu cliente ele está parado, falando assim, ele vai ficar sem respiração. Então, assim, exacerba. A teoria paradoxal da mudança, ela é exatamente para isso. Exatamente. Né? Assim, piora. Só com uma dor. Então, vou mandar com a dor. Imagina a dor nas suas costas. Isso. Pega uma bola, pega uma bolsa pesada e vai. Fica com isso em cima de você. Vamos continuar a sessão, pode continuar falando. Eu estou aqui discutindo. Mas fica com esse peso. Vamos trabalhar com esse peso fisicamente em cima de você. Sim, a Laís também está dizendo sobre o livro da Violet, né? Descobrindo Crianças, que também tem muitos experimentos. A gente tem o livro do... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do livro.
Ih, gente, esqueci, mas é um específico só de experimentos, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim, o que não falta dentro da Gestalt terapia é livros que propõem, na verdade, vivências. Na verdade, eles contam os experimentos deles. Mas tem aí, vários livros. Tem um livro, tem um texto que do Zinker, que é fantástico, onde o Zinker trabalha um casal. E a grande questão do casal é não ficar no silêncio. E o que ele propõe ao casal é ficar no silêncio. Ficar no silêncio. Sustentar. Ai, que beleza. Olha. Fica no silêncio. Vai um olhar para o outro e fica no silêncio. Gente. Vamos ver quanto tempo você aguenta, quanto tempo você consegue. Tornar-se presente. Obrigada, Laís. Era esse que eu estava tentando lembrar. A Laís tem uma conexão ótima comigo. O livro maravilhoso, Tornar-se Presente. Mas a questão, Paula, é o Gestalt terapeuta ter acesso a esses livros, fazer essa leitura, que é muito, muito importante. E deixar aquilo ali como fundo. E ir livre, sem nada, né? Se permitir. Vamos ver o que vai acontecer. Qual é o fenômeno? E aí, tem uma coisa que o André está colocando aqui, que assim, livro de teoria não falta. O que falta é a entrega do terapeuta. Preciso te dizer, André, o que falta é terapia para o terapeuta. Terapia, experimento, se lançar. Vá você fazer terapia. Entenda o que é uma terapia. Se você está com dificuldade, para. E preste atenção assim, peraí. Será que isso realmente é teórico? É falta de teoria? Ou isso é uma questão pessoal minha? Se a resposta é isso é uma questão pessoal minha, busque uma terapia. É verdade. É importante. Um terapeuta que não faz terapia, que não se propõe a fazer uma terapia. Você pode fazer algumas terapias, um pouquinho ali, outro aqui. Não tem problema, gente, mas é importante fazer terapia. É importante se experimentar. É importante se propor algumas coisas. E você vai observar que aquilo que você imagina que é o experimento da Gestalt terapia, você vai fazer terapia, às vezes, com aquele cara que você fala assim, putz, o mais incrível da Gestalt terapia. Aí eu já passei por isso, não comigo, mas já escutei pessoas falando, nossa, vou fazer terapia com fulaninho? Nossa, fulaninho não fazia nada dentro da sessão, nenhum experimento. Eu falei, como? Como? Exatamente. É ele que não faz o experimento super incrível, fantástico, que você fica esperando? Ou você que não está valorizando os pequenos movimentos que estão acontecendo na terapia por uma resistência sua? Exatamente. Presta atenção. Né? Então, assim, pra Amanda, maravilhosa, tá elogiando a gente. Obrigada, Mandinha. Obrigada, Amanda, não te conheço, mas já te amo também, tá? Mas tem uma coisa que é importante, assim, que a Alê tinha colocado lá em cima, sobre ter uma insegurança, às vezes, de propor um experimento para o cliente e ficar com medo de não dar conta, né? Eu estou entendendo que é o cliente não dar conta do experimento. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Não esse tipo de segurança você vai ter se você estiver na relação. Como a gente iniciou falando sobre a presença. Se você estiver presente, se você estiver de verdade nessa relação, você sabe exatamente o ponto, a forma. E essa segurança da relação você conhece. Então, não se preocupe quanto a isso. Isso não é uma questão técnica, isso é uma questão mais emocional sua do que técnica. Isso. Os nossos clientes possuem recursos inimagináveis. Um Gestalt terapeuta, ele trabalha, lembrem-se muito bem disso, um Gestalt terapeuta trabalha na resistência. Ele precisa chegar na resistência, senão a gente não trabalha. Então, se eu chego na resistência, eu trabalho. E não precisa ter medo dela, porque já é algo muito conhecido do cliente. Aliás, muito mais conhecido do que seu. Ele sabe muito mais sobre isso do que você. Ele sabe o ponto onde parar. Você precisa reconhecer e dar esse poder ao seu... Não cabe a você decidir isso. Cabe a ele decidir isso. Cabe a ele sentir isso. E se autorresponsabilizar por isso, né? Claro! É ele que sabe.
Então, a resistência, a gente vai trabalhar na resistência. Você não vai nem ultrapassar a resistência, que aí também já não é trabalho. Você não vai, realmente, nem você nem ele vão poder sustentar isso. Lamento informar isso. E também, se você fica muito além da resistência, se você nem se aproxima da resistência com medo, você não trabalha. Então, confia. Confia, eu te conheço, eu sei que você é uma excelente terapeuta. Confia, não tem que ter medo. Seu cliente está ali, ele confia em você. E isso, às vezes a gente escuta dos terapeutas falando assim, Paula, mas está acontecendo, eu já atendo online há muito tempo, eu recebo já cliente que é só atendimento online há muito tempo. Mas tem pessoas que falam assim, Paula, eu tenho medo porque o cliente chegou para mim online, eu nunca nem vi ele pessoalmente. E o que mudou? É verdade. Qual a diferença? Só porque se eu vejo, então eu reconheço a resistência. Se eu nunca vi pessoalmente, não posso reconhecer a resistência da pessoa. Isso não existe. Você sabe da mesma forma, a relação acontece com as mesmas possibilidades. Aí, cabe a você abrir mão das suas introjeções, lembra disso? exatamente. Isso já está falando da própria resistência do terapeuta, né? Isso. Já é um trabalho para ser levado para a terapia pessoal, né? E exatamente. Aí tá, né? O que me vem de uma forma não tradicional, e aí esse é o olhar que tem que ter, né? Tudo que me vem de uma forma não tradicional, eu tenho resistência. Isso pode ampliar, inclusive, para outros campos na relação. Né? Ou vai para um supervisor, né, que vai trabalhar o terapeuta, também é possível. Ah, não, olha, eu não tenho tanto, não acho que nesse momento eu preciso fazer terapia, não tenho tanta coisa para levar para terapia, mas eu tenho algo pontual. Então vai no supervisor. Chama um supervisor. Supervisão de época de faculdade é para ensinar teoria praticamente, né? A gente fica ensinando teoria, dizendo o passo a passo do que fazer praticamente na próxima sessão. Isso. Um supervisor de alguém já formado, de alguém que já tem uma especialização, o papel do supervisor, né? Por exemplo, no caso, quando eu dou supervisão para os grupos, é uma supervisão do terapeuta, onde eu trabalho as questões emocionais do terapeuta, porque eu parto do princípio que se a pessoa já fez já fez formação, já é formado, já fez vários workshops, a pessoa sabe isso. O que está impedindo ela de continuar não é algo teórico, é algo emocional. Então, é o olhar para o terapeuta também, e não só ao caso clínico. Então, realmente, aí mesmo que não me adianta chegar, sentar e falar, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não! Qual é a questão? Aonde está acontecendo? Gente, sua filha está assistindo e rindo da gente. Que linda. Oi, Catarina. Oi, Catarina. Ai, muito engraçada. Deve ter Vai estudar, Catarina. Hoje é segunda-feira. Brincadeira, Cátia, fica aí. Mas eu não sei se vocês estão entendendo, se ficou alguma dúvida, se alguém gostaria de mandar... Ela queria mandar o coração. O coração. Eu não sei se ficou alguma dúvida para alguém, se vocês têm alguma questão a respeito disso, gostariam de aproveitar, a gente ainda tem aqui uns 5 minutinhos para falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Alessa, gostaria de colocar mais alguma coisa nesses 5 minutos? Sim, acho que, por exemplo, o que você disse é muito importante, né? Além desse suporte teórico que a gente tem, que é todos esses livros maravilhosos, a gente tem que se propor e se lançar para experimentar para si mesmo, levando para uma supervisão, né? Se propor também a experimentar outras coisas para ampliar esse campo, para ter essa criatividade na hora do atendimento e para poder se trabalhar emocionalmente. Bom terapeuta se trabalha emocionalmente, não abre mão desse espaço dele também, dar conta na própria relação com o cliente, né? Exatamente. O que eu não estou dando conta de mim, né? Quando eu tenho medo de propor coisas para os clientes online, o que eu não estou me reconhecendo como uma terapeuta online?
Qual Exatamente. está sendo a sua dificuldade de ser um terapeuta online? Né? Até coisas, por exemplo, tem gente que fala sobre... Ai, Paulo, não tem nenhum aplicativo que eu use que eu possa desligar minha imagem. É tão estranho ficar falando, porque quando eu vejo, eu estou aqui preocupada com a minha imagem. Você está É fora assim do mesmo. contato, mas está fora do contato. Tá Você fora fica do me contato. olhando, Quando a ai, sessão começa e aquilo aquece, você até esquece que tem uma janelinha aqui com sua cara. isso, exatamente. E aí você estabelece o contato. Exatamente. Enquanto você fica perdido na sua própria imagem, meu Deus, você não está no contato. Pelo amor de Deus, esquece você, né? Sim. Eu tenho que prestar atenção em mim, no que eu sinto, mas eu tenho que estar em contato na relação com o meu cliente. Você fica olhando a minha cara, meu Deus, acabou o contato. Acabou. Ai, não, gente, isso a gente Aí se fica preocupa que nem antes de a entrar, né? A gente cliente. se dá uma maquiada, dá uma Fica que nem a penteada no cliente cabelo. da Paula. A cliente da Paula talvez fique se olhando e falando como ela fala bonito e esquece do contato. Do contato. Aí ela fala das coisas mais horríveis com Sem cara contato. blazeia. Né? Que nem uma vez uma amiga minha, que com certeza não está assistindo, então não vai ficar chateada comigo, falou para mim assim, não, no dia do casamento dela, ela virou pra mim assim, não, eu posso fazer tudo, menos chorar. Aí eu, mas quem vai casar e diz que não pode chorar? O choro acontece, né? Aí ela, não, amiga, mas eu não choro bonito que nem você. Aí Chora eu falei, bonito. eu choro bonito? Obrigada. Eu nem sabia que eu chorava bonito. Mas obrigada. Mas assim, o que é não chorar bonito, né? Como essa Ela, eu fico pessoa, deformada. ó, como a Então, pessoa está pegada à imagem que a ela passa imagem. para os outros, né? E isso já é um tema. E Isso o já... quanto, assim, porque na sessão presencial a gente senta um de frente para o outro. Então, a mesma imagem que eu estou vendo online, eu, Paula, estou vendo da Alê online, eu vejo da Alê no consultório. Definitivamente o que muda é a minha imagem que eu passo a ver. É como se eu estivesse sentada diante de um espelho. Mas se eu começo a prestar atenção e preocupar com o meu cliente, a minha imagem some. Já não é mais importante. E isso, gente, é o papel da neutralidade, né? Quando a gente começa a espelhar apenas o que o cliente traz, isso já é terapêutico. Então, não é um se esquecer de si, mas pelo menos um desapego com essa própria autoimagem, né? Se desapegue disso e entra na relação. E seja o espelho do seu cliente, né? Isso. Esteja em contato, na presença, com ele. Esquece um pouco a imagem. Só assim eu vou poder levantar e imitar um leão, imitar um tigre, fazer uma ginástica diante do cliente, né? Mostrar que eu tenho um prendedor de roupa dentro do escritório. E tudo bem. Sim. Porque tudo isso sou eu. E não adianta a gente imaginar que o cliente já não percebe tudo isso. E às vezes nem seria tão fantástico assim. O que para mim às vezes seria vergonhoso, o outro ia olhar e falar assim: já imaginava que ela teria isso. É típico seu, é sua cara. Sua cara. Sua cara. Tem uma coleção de bonequinhas atrás de você. É sua cara. E é isso. Não dá, não existe essa neutralidade que a gente tanto procura e que a gente aprendeu, às vezes, e entendeu de maneira completamente errada lá na faculdade. Não é isso que é a neutralidade. Sim. Tá? Paula, e o tempo? Como é que a gente está aí agora? Estamos 1 minuto. É o tempo da gente se despedir. Já? E lembrar, gente, fica 24 horas no meu Instagram, tá? Se vocês souberem de alguém que precisa assistir, que vocês acham que a pessoa poderia assistir, ou que vocês queiram rever uma parte que vocês não viram, vocês podem entrar lá e assistir, ou mandar aqui um aviãozinho de papel, que eu nunca sei o que é isso direito, mandar para a pessoa assistir. Vocês podem fazer isso. Paula, uma ferramenta que tem me ajudado bastante também é técnicas do teatro. Mas aí fica para uma outra live. A do Clau e a do teatro também tem me ajudado bastante. Sim. Né? Fica para uma outra. Eu acho que a principal que a gente está querendo trazer hoje para vocês é: sejam criativos e saiam
dessa coisa que vocês colocaram que o online não é bom. O online reduz. Não, o online amplia. Seja ampliado. Não fique preso. É isso que a gente quer passar para vocês. Isso aí. Gratidão, Paula. Beijo. Obrigada por aceitar o convite. Tchau, gente. Obrigada por terem Eu participado adorei. com a gente. Tchau. Muito Beijo. obrigada, gente. Tchau, tchau.